A mulher mais votada nas últimas eleições, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, para contar um pouco do muito que Deus fez na sua vida. Aproveitamos também, Tia Heron, a oportunidade para registrar que ela foi homenageada no dia 9 deste mês, no terceiro Meeting Brasília Women in Power, Fórum Internacional sediado em Hartford, capital do estado americano de Connecticut. Por favor, Tia Heron, a palavra agora é com você. Obrigada, Bebel. Boa noite a todas, todos aqui presentes. Uma saudação especial a essa família maravilhosa obrigada, Uca, que eu tenho aqui. E eu fui recepcionada hoje à noite por Eduardo. E ele dizia assim: Tia Heron, quer dizer que você só vem aqui quando é festa de mulher? Mas é o que melhor eu sei fazer, porque eu sou mulher. Mas eu virei todas as vezes que me convidaram. Quero saudar meu amigo Marcos Falcão, a pessoa da sua esposa, hoje a mestre de cerimônia nessa noite. Saudar o presidente desse capítulo, Uca Barreiro, esse amigo inigualável de anos e anos e anos. Eu aprendi a admirar pela sua gana e à frente desse capítulo que cada vez cresce mais. Parabéns, Uca, a sua filha, Catuxa, que pude rever aqui, sua família. Obrigada, Catuxa. E a tia Loi, né, tia Loi? Minha charazinha, obrigada também por tudo. Quero cumprimentar meu amigo Tavinho, ex-prefeito Lauro de Freitas. Já estava dizendo ali, não conte comigo para nada mais. Mas quando a gente entrega a nossa vida, é como um vento. Quero saudar meu Pete Dente. Quanto tempo, né, Pete Dente? Pete porque ele é o pai da Pete e é o presidente eterno também dessa casa, o nosso querido amigo, irmão, que eu também tenho muito carinho em poder estar revendo você, da mesma forma de Manolo, esse tio maravilhoso, esse presente de Deus que meu querido irmão, Dr. Carlos Leiro, me deu alguns anos atrás. Fazer uma saudação especial aos meus amigos, que eu convidei assim tempestivamente, professor queridíssimo, professor Daniel, grande professor de Direitos Humanos, pude ter a oportunidade de colocar em prática na cidade de Connecticut, em Hartford, nos Estados Unidos. Meu amigo, colega, irmão, admirável, Clodoaldo Passos, que aniversariou essa semana. Parabéns a você, querido, que Deus te abençoe. Alvarenga, querido, por estar aqui, Araquém, com sua família, grandes jornalistas. A doutora André Mara, quando o doutor Carlos Leiro me falou, nós vamos fazer um trabalho dentro do presídio. Um jantar e um trabalho com essas pessoas que estão presas. A prisão, na minha cabeça, significa dizer que o indivíduo não conseguiu viver em sociedade. Ele não conseguiu viver em sociedade. Então, pegamos, prendemos e dizemos a ele: agora você vai aprender a viver em sociedade. Você vai passar um tempo aí. Quando ele sai de lá, só uma boa mão de Deus, né, doutora? Mas Carlos Leiro me trouxe uma questão interessantíssima, que foi o seu cuidado, o seu zelo em rever processo por processo, inclusive aqueles que já tinham sido prescritos. E esses presos aguardando há anos, ansiosos, ávidos, querendo a liberdade, de novo voltar ao lar, ao acolhimento da sua família, e a senhora pôde dar essa oportunidade. Saiba que Deus a recompensará também por essa atitude, por esse grande sentido. Poucos magistrados hoje conseguem fazer, especialmente a nossa justiça, que, segundo dados, já foi colocada aí num patamar bem complicado, mas que a senhora está fazendo a diferença. Que continue sendo assim,
viu? Desejo saúde, força, especialmente a sua mãe, tão carinhosa, recomendações a ela com muito respeito. Seu filho, sua irmã, a todos os amigos aqui presentes. Bem, como eu disse no início, eu falei para Eduardo hoje que todas as vezes que me convidarem eu virei, mas virei especialmente de propósito quando se tratar de mulher. Eu vi que a mesa ali do doutor Otávio agora mesclou um pouquinho com duas mulheres, mas que majoritariamente está ali composta por homens, né? Mas isso é bom, porque o que nós queremos é o homem do nosso lado, né? E falando dessa forma, eu quero me reportar à minha infância, à minha criação, aos meus pais. Meu pai, conhecido como Zé Meu Branco, seu nome era José Alexandrino Vasconcelos, era chamado por Zé Meu Branco porque ele tinha bons relacionamentos, né? Morávamos na Vila América, na Baixo da Gama, onde eu fui criada, vizinho à fundação, hoje Fundação Pierre Léger, um grande francês, escritor, apaixonado pela nossa Bahia. E meu pai era um homem machista, era um homem severo, era um homem rigoroso, um homem que não admitia de hipótese nenhuma o desrespeito na casa dele ou fora dali. E ele comandava mais ou menos ali a Vila América porque tinha uma condição econômica melhor do que os demais. Imagine que naquela época de 60, ter telefone, era alguém que realmente possuía um pouquinho de posse, né? Ele tinha uma avenida de casas, alguns imóveis, etc. E isso deixava ele bastante arrogante, porque é inerente do ser humano. Quando ele pensa que tem alguma coisa, quando ele pensa que pode alguma coisa, né? Então ele se acha o autossuficiente, aquele indivíduo que pode chegar de forma até arbitrária para dar alguns comandos e fazer algumas coisas. E assim é o jeito de Zé Meu Branco, inclusive em casa, mais em casa, inclusive. Vivíamos num lar, eu tenho 2 irmãos, 7 homens por parte de pai, né? Ele era bem serelepe, como dizia minha mãe, contraiu vários relacionamentos que nasceram filhos que ele não reconheceu. Só reconheceu a nós 3. Eu, que era caçula, sou caçula de mulher, filha única de mulher. Os outros 2 irmãos que eu tenho, Eronilson e Eronílio, a família dos Herões. Minha mãe, a gente chama de Dona Heron, por nome de Eronília. E os outros 7 irmãos ele não registrou. E isso trouxe muita complicação para minha mãe. Porque a minha família, por parte de pai, eles começaram a criar e a implicar com ela. Era jovem, ele mais maduro, e consequentemente ele tinha bastante ciúmes, era dona de casa, prendada, gostava de servir aos amigos dele aos finais de semana, especialmente ao sábado e domingo, eram os melhores dias lá em casa, porque a casa estava cheia, ele era um homem farto, gostava de receber, um almoço que começava às 10 da manhã, terminava às 9 da noite, mas quando chegava às 9, depois de todos irem embora, o preço era muito alto, porque ali era um momento dele fazer alguns ajustes com Dona Heron, e nós, enquanto pequenos e crianças, não compreendíamos muito bem a mudança tão rápida de humor, como poderia ter a capacidade de flutuar de personalidade, ele que ficava tão feliz, tão eufórico, com todos os seus amigos, e de repente ele começava um conflito, uma desavença, uma dissensão, praticamente do nada. Se vocês me perguntarem, por que era tanto conflito na sua casa? Era diuturnamente. De manhã, de tarde e de noite.
manhã, de tarde, de noite. Eu vou dizer a vocês, eu não sei porquê. Eu não sei. Eram as coisas mínimas. Sabe, o ser humano irritadiço, o ser humano mal-humorado. Sabe, aquele ser humano iracundo, qualquer coisa aborrece, qualquer coisa melindra. Era assim que acontecia lá em casa. E eu fui criada num lar, porque lá não é pessoas vivendo dentro de uma casa. Lá não é somente isso. Lá é um lugar aonde nos sentimos seguros, aonde eu posso me sentir feliz, aonde eu posso conversar, aonde eu posso compartilhar os meus problemas, as minhas dificuldades, aonde eu posso desabafar, aonde eu posso também descansar e repousar. E nós não sabíamos o que era isso, porque o medo, eu, como filha caçula e mulher menor, eu tinha muito medo. Medo que essas discussões pudessem ser tão mais violentas, tão mais acaloradas, que pudesse aí um vir a machucar o outro, e por algumas vezes isso já ocorreu. Mas Dona Heron nunca também foi flor que se cheire. O dia que meu pai pensou que poderia, além de subjugar, humilhar, etc., acusá-la, que poderia violentá-la, ela reagiu. Deu uma chuva nele de prato, com farinha, com feijão. O que ela viu pela frente e até o que não viu ficou cega. Eu me lembro desse dia. Isso não é conceito de lar. E em regra é o que nós vemos. As pessoas que se gostam, as pessoas que se querem bem, as pessoas que até se dizem se amar, mas vivem no conflito o tempo todo e não conseguem dirimir esses conflitos. É muito triste. E eu fui crescendo assim. Lá em casa, era uma casa de andar, e eu me lembro que eu chegava na varanda, e eu não sei o que me levava à varanda da minha casa, e olhava o céu. Isso à madrugada, porque nós não conseguíamos dormir, eles discutiam muito. E eu pedia a Deus, olhava o céu como se fosse um santuário, que o é, um grande santuário. E pedia a Deus, faça com que tenha paz na minha casa. Faça com que tenha harmonia na minha casa. E por alguns instantes, se pelo cansaço, eu ali dormia e eles se acalmavam. Mas era o tempo todo isto. E minha mãe, ela não conseguia a resposta, a solução, a saída para isso. Ela já não aguentava mais. Falava-se em separação, já tinham proposto isso para ela, os próprios parentes. Deixa isso para lá, larga os filhos. Mas ela também tinha dentro dela muita força e um espírito enorme de perseverança. Um espírito de perseverança. Ela acreditava que dias melhores poderiam vir. Ela só não sabia de onde nem como. Mas ela resolveu fazer diferente. Ela resolveu pensar diferente diante do que foi a ela mostrado. Uma tia inesquecível, chamada tia Dazinha, sempre muito amiga dela, chamava de comadres. Ela foi lá em casa. Primeiro ela ensinou minha mãe a beber. Ela dizia, Heron, quando o Zé estiver assim, alterado, você bate a praianinha com maracujá. Deixa ele brigar, deixa ele discutir até ele cansar. Não diga nada. Ensinou minha mãe a beber como solução daquele problema. Imagine, tão superficial, né? Uma solução tão frágil, tão insignificante. E minha mãe passou a fazer.
não tinha opção. Ela não tinha opção. Ela não tinha opção. Não lhe deram opção. E ela passou a beber. Mas passou a beber muito. Passou a beber muito. E depois de um tempo, tia Dazinha voltou. Ofereceu a ela uma garrafa de praianinha. Na época estava na moda a praianinha. Dizem que é cana pura, né? Para quem já experimentou, é álcool mesmo, é álcool puro mesmo. Mas junto com essa garrafa de praianinha, ela deu para minha mãe 3 folhas de caderno, manuscrita, e estava lá o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E deu a ela também o Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. E deu a ela o salmo da vida dela, o 121, que diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Era o retrato de toda aquela caminhada dela. O 23, o 91 e o 121. Minha mãe nunca tivera pego numa Bíblia. Nunca. Por onde ela passou, todas as religiões que ela foi, que frequentou, nunca ninguém tinha dado a ela uma Bíblia. A oportunidade de ler o livro sagrado. Nunca. Ela não sabia o que era aquilo. Ela só ouvia alguns trechos citados, mas que ela também entendia muito bem. Junto com uma garrafa de praianinha. Eu não sei dizer de direito, mas me parece que ela bebeu a praianinha, mas também bebeu da fonte desses 3 salmos, que foi muito mais eficaz do que a própria bebida que lhe foi oferecida junto. Ela se apegava àquilo. E nesse ínterim, meu pai contraiu um câncer de ossos. Imagine doer cada osso do seu corpo. Alguém chegar para lhe tocar e você urrar de dor. E ele foi ficando muito doente. E tia Dazinha voltou lá em casa, conversou com ele e disse: Zé, meu compadre, eu quero te levar lá na igreja onde eu estou frequentando. E eu nunca esqueci que eu ficava ali no pé da cama, que meu pai era um pai fantástico, apesar de ser bem rígido, bem ríspido. Eu, filha caçula, sempre levava o melhor, nunca apanhava, sempre tinha um mimo. Então eu estava ali ao pé da cama retribuindo. Era eu que ele colocava no cangote e descia, mostrando para todo mundo a filha dele. Me chamava de bonequinha e o apelido ficou Nenequinha. Eu me lembro dele dizer assim: minha comadre, você parece que está ficando maluca. No leito de dor, já diagnosticado. Um CA nos ossos. Você parece que está ficando maluca. Porque se eu for para uma igreja dessa, o que os meus amigos vão dizer, o que os meus amigos vão pensar. Então, ele estava preocupado com a aparência, porque ele sempre viveu de aparência. E o mundo hoje vive essa aparência. Demonstra tudo aquilo que não é. O tempo todo. Finge ser o que de fato, na essência, não é. É questão de minutos. Um prazo de validade. Assim era meu pai. Momentos. Mostrar para o outro. Viver para o outro. Não tinha a verdade. Não existia a verdade naquele homem. A preocupação dele era transmitir aquilo que ele pensava que alguém acreditava, mesmo diante de um quadro como esse. A chance dele se despojar, a chance de ele se erguer, a chance dele transformar, ele pensou ali
vez em que os amigos iriam pensar, por causa do ambiente. E quantas pessoas também não tomam certas decisões corretas em função do amigo, em função de A, de B, do que vai pensar, do que vão dizer? Quantas pessoas? Às vezes falta coragem, porque o que vão pensar, com medo inclusive do ridículo. E naquela época não era fácil. Ir a uma igreja naquela época era complicado. Hoje não, hoje já está mais na moda. Hoje já é até status, né? Hoje já é bacana, né? Eu sou. Mas naquela época era bem complicado. Sofria literalmente um preconceito e uma discriminação latente. E ele, mesmo doente, ele rejeitou. Eu não posso ir a uma igreja como essa. E a vida é feita de escolhas, e ele escolheu e pereceu. Meu pai veio a falecer. E aí minha mãe começou um outro dilema. O dilema de ser mulher. O dilema de nunca ter empresariado nada, de nunca ter dirigido nada. O dilema de agora ter que tomar certas decisões que ultrapassava tudo aquilo que ela tinha aprendido e feito durante anos. O dilema de lidar com homens sagazes, ambiciosos. Ela teve muita dificuldade, a ponto dela chegar para o advogado que cuidava da causa, do inventário, que cuidava daquele processo, e diretamente com os inquilinos, olhar para ele e dizer: eu não vou lhe pagar. Por que eu vou lhe pagar? A senhora não tem direito a nada. A senhora está aí, ele morreu, o que a senhora quer? Inquilinos que moravam na casa, dentro da casa da ilha, difícil ela ir sozinha lá, passarem 2, 3 anos sem pagar um fio metal, porque não respeitavam, não a consideravam. Igual aquela época, doutora Andremara, era vil, era coisa, era res, a mulher tido como coisa. Então, se ela é coisa, se ela é res, não vou respeitar, não vou atender. Por que eu vou dar dinheiro a essa mulher? E, consequentemente, nós começamos a passar privação, coisa que nós não conhecíamos. E ela continuava naquela luta, naquelas lágrimas, naquele sofrimento, parecia não acabar. Agora era diferente, porque ela tinha força. A única diferença era essa. Outrora, ela era mais frágil, ela era mais vulnerável, mais influenciada. E naquele momento, desse novo momento dela, depois da morte do meu pai, ela passou a ser mais firme, mais forte, mas, no entanto, ela teve que batalhar muito, muito, para poder se firmar como mulher viúva, mãe de 3 filhos, e que sabia o que queria, porque tinha ali os seus direitos, mas que ninguém queria reconhecer, porque era simplesmente uma mulher. Eu vi isso na vida da minha mãe. E parte da minha criação, sobretudo na fé que eu tenho hoje, eu devo a ela. Porque um dado momento, eu me lembro dela dizer assim: não é possível que isso não vai acabar. Mas eu acho que é esse caminho que eu estou trilhando aí, que não, esse negócio não está dando certo não. Esse negócio de estar indo para a igreja, esse negócio não está bom. Porque quando a luta vem, quando o dia da adversidade chega, quando o céu escurece, e você vê o mar se levantar, não é brincadeira, não é brincadeira. Você olha para um lado, olha para o outro, que você não vê onde você vai buscar o socorro, você realmente pensa em desistir. Você realmente, e é por isso que muitos, inclusive, no ápice dessa loucura, a primeira coisa que faz é dar cabo da sua vida. Porque tamanha a pressão, o nível de aflição que a pessoa se encontra, não é fácil, é muito complicado isso. E minha mãe, pela sua persistência, eu disse a ela: minha mãe, não tem nada a ver, pequenininha, acho que
que eu tinha aí uns 8 anos de idade, mais ou menos. Mas são coisas que marcam tanto a nossa vida que hoje eu posso estar aqui contando. Minha mãe não tem nada a ver. E por essa persistência ela continuou. E foi nos encaminhando até os braços daquele que pode tudo, que para ele não tem problema nem no céu, nem no mar, nem na terra. E como fruto que sou da fé dessa minha mãe, é que nós, filhos, começamos a vencer. E dar, inclusive, a legitimidade àqueles que não tinham. Imagine. Ela começou a lutar até para os outros filhos que não tinham reconhecimento dado pelo pai. Essa é Dona Heron. Hoje, trazendo um pouquinho para a minha vida, e a gente que começa cedo na vida, e constituir família bem cedo. Eu tenho 2 filhos, Éden e Eva. Éden tem 16 anos, Eva tem 15 anos. E eu fico, quando eu falo isso, eu tenho que me alegrar, porque é um espelho de Dona Heron. Chegar a ter um filho com 16 e 15 anos é bem difícil educar os nossos filhos. E sabe como eu educo? Sobre a boa mão de Deus e sozinha, porque eu também fiquei viúva. Meu esposo com 36 anos de idade, algo que não poderíamos nunca mensurar. Um rapaz jovem, forte, saudável, não sentia absolutamente nada. Ao contrário, eu sentia tudo, dor de cabeça, pá, a gripe, pá, qualquer coisa, pá. E ele brincava comigo: meu Deus, você parece que tem faz só para os outros, cadê sua fé, menina? Você só anda com esses negócios, levanta daí, Heron, vamos embora. Era assim. Contraiu um quadro de lúpus. Inacreditavelmente, tão severo, em menos de 3 meses. 3 meses. Eduardo, ele veio a falecer. Mas o mais interessante é que ele sabia disso. Um homem tão bom, 18 anos de casamento. Eduardo não deixou para mim uma dívida. Um problema sequer. Tudo muito organizado. E sou muito agradecida a Deus por estar falando hoje aqui sem precisar me abalar tanto. Porque isso é um exercício. Mas se os senhores e as senhoras me perguntar quanto tempo faz, tia Heron, eu não sei lhe dizer também. É como se fosse uma defesa. Mas eu me lembro de um amigo chamado Guaraci Santos. Ele saiu de Pernambuco e disse a mim assim: olhe, mesmo você na fé, e aqui é um recado para quem já está na fé, querida, chore tudo que você tiver que chorar. Se você tiver que viver esse luto, essa dor, durante 1, 2, 3 anos, viva. Porque depois que passar, você vai ser uma mulher muito melhor, muito maior. E ele brincava comigo, muito mais bonita. E ele falava aquilo, engraçado, eu nunca tinha ouvido. Ninguém me disse isso. Como eu tenho muitos amigos, eu já era na época, já estava na época como vereadora, primeiro mandato, Eduardo empolgadíssimo, fazendo a campanha, Deus também empolgadíssimo para me convencer, cheia de votos, e eu dizendo: meu Deus, veja, eu saí do grupo da escola bíblica infantil, me fiz professora, não tenho formação de professora, mas até hoje eu ensino, minha turma é de adolescentes, e essas crianças foi que me arremessou a política, porque o meu líder disse: você tem uma veia política. Até hoje eu procuro essa veia, não acho essa veia, e ele disse que eu tenho a veia política. Eu já estou aqui 3º mandato,
e Deus continua abençoando e vamos embora. Mas por quê? Esse meu amigo me disse: você vai ser muito maior do que você foi antes, mas viva tudo o que você tiver que viver. E você precisa atravessar esse deserto, porque às vezes a gente não quer atravessar o deserto. Eu não queria atravessar o deserto, eu não aceitava passar por aquele deserto, e eu dizia: Deus, por que eu tenho que passar por aqui? Eu não vou passar por aqui não. O Senhor prometeu, e começou aquela briga, aquela luta, aquela batalha com Ele, que a gente precisa travar. E eu segurava na orla do manto dele e dizia: o Senhor precisa vir me dizer aqui por que o Senhor levou Eduardo. Mas eu ouvi o meu amigo dizer: viva tudo que você tiver que viver. Enquanto outras pessoas diziam: ora, ele está melhor do que a gente. A mesma coisa, a mesmice o tempo todo. Você precisa reagir. Aquilo era mesmo que me matava. Você precisa se levantar. Meu Deus, já ouvi isso hoje, não tem outra coisa não. Aquilo, sabe, me irritava. Foi quando ele me trouxe essas boas novas. Ele disse: viva o que você tiver que viver. Nós, determinadas vezes na nossa vida, não podemos recuar, porque o que vai forjar o que você vai ser amanhã é o que passar hoje, é o que você experimentar hoje, o que vai alargar o seu caminho hoje, o que vai lhe dar possibilidades do amanhã, é o hoje que você vai viver e vai vencer e vai superar. E Bebel estava dizendo assim: Sharon foi premiada nos Estados Unidos. Essa coisa dos Estados Unidos, Bebel, quando eu recebi o convite em novembro, eu pensei comigo: ora, ano de eleição, mês da mulher, eu não vou sair de Salvador de jeito nenhum. De jeito nenhum. A oportunidade que eu tenho, meus líderes me recomendando mais uma vez para renovar o mandato, então eu não vou poder aceitar esse convite. E delicadamente, mandei formalmente também agradecer a Esther Sanches Naek, que é a idealizadora desse projeto, e me desculpando, mas dizendo a ela que eu não teria condições de ir. Quando eu recebi uma ligação, ela dizendo: vereadora, se eu não conhecesse sua história, sua trajetória, seu trabalho, sua luta, eu diria que a senhora era snob. Eu já fiquei opa, inteligente. Eu diria que a senhora era snob. Então, ela falou muito: eu estou lhe dizendo isso porque a senhora precisa se desapegar. Outra coisa importante: se desapegar. Coisa que eu não queria fazer, porque como presidente da comissão, eu tenho uma responsabilidade. É como o UCA no dia de evento. Imagine faltar. Não pode faltar. É como Carlos Leiro, no dia que fechar aqui um contrato maravilhoso, faltar para assinar o contrato. Não pode, né? Meu amigo Leone, lá no laboratório maravilhoso, não pode. Ali os grandes advogados do escritório tributarista importante, não é, professor Daniel, não é, Clodoaldo? Chegar no poder fechar. Era mais ou menos assim minha situação. Eu não tinha como sair de Salvador, eu não tinha como sair do Brasil. E eu pensei: não vou. A menina falou, e depois ela disse também uma outra coisa. Eu achei interessante isso, e eu fico brincando: nossa, ela sabe mexer com o ego. E eu até disse a ela isso: Salvador está pequeno para a senhora, vereadora. O estado da Bahia está pequeno para a senhora. A senhora está sendo convidada para receber um prêmio internacional, blá, blá, blá. E aí eu fui consultar alguns amigos: o que você acha e tal? Mas isso é louca, como é que você vai deixar de receber esse prêmio? É um reconhecimento, é uma distinção. Eu digo: não, eu sei, mas o problema é sair daqui para ir lá receber. Veja como toda luta não é vã. Todo empenho, todo trabalho, ele nunca será vã, nunca será vã. E eu fui falar com o meu líder
da mesma forma, ele mais do que ninguém me estimulou e disse: você precisa ir. E aí eu tomei a decisão com uma condição, claro, de levar tantas outras mulheres que fazem um trabalho fantástico no estado da Bahia e no Brasil. Houve um pouquinho de resistência, mas nós conseguimos emplacar tantas outras amigas fantásticas. A colega da doutora Andreimara, a doutora Luzinda Valois, né? Eu estou aqui, inclusive, com o prêmio dela, que ela não teve condições de ir, eu trouxe, né? O meu, eu não sei onde está, porque na verdade não é meu, eu só fui lá buscar, né? Porque eu já dei o meu, eu dei, não é meu, é nosso, de todas as mulheres. E estou aqui com a doutora Luzinda, e foi a prefeita Rilza de São Francisco do Conde, Marlúcia, uma grande executiva da Rede de Televisão Record, e foi também a deputada Rosângela Gomes, do Rio de Janeiro, e tantas outras amigas de Minas Gerais. E o mais interessante quando eu cheguei lá nos Estados Unidos é ver, Leiro, um quadro de imigrantes na condição legal, mas que não tem amparo nem a garantia da legislação americana e muito menos da legislação brasileira. E foi aquilo, professor, que o senhor me ensinou, que o direito internacional, que foi introduzido no direito nacional nosso, que influenciou toda a Carta Magna, né, tornando ela uma Carta Magna cidadã, né, invocando aí os direitos humanos. Então, por que não devolver isso às mulheres brasileiras imigrantes? E do lado do embaixador, eu vim descobrir um submundo de mulheres que mandam um recurso enorme para o Brasil. É tão grande que, inclusive, é maior do que a indústria automobilística, segundo dados. Imagine sair do Brasil com a esperança de poder estudar, de poder vencer, dar faxina, trabalhar, empreender, enfim, sair daqui com a cabeça feita de que eu vou mudar de vida. Essa é a ideia de quem sai daqui para ir para o estrangeiro, para ir para fora do Brasil. Essa é a ideia de quem sai daqui. E chega lá, se depara com uma outra realidade. Longe dos seus familiares, de seus amigos, uma sensação de desamparo, não é? Entre aspas, mas que muitos deles sofrendo uma violação enorme. E eu fui para lá falar sobre isso. A embaixada quase se desespera, mas nós tivemos que comprometer essa embaixada para poder rever esses imigrantes, sobretudo os que estão em condição legal, e ainda que não estivessem, não é? Até por conta desse recurso, o governo federal, só abrindo aqui um parêntese, só a título de informação dos senhores e das senhoras, instituiu o CRBE, que é um Conselho Regional de Imigrantes Brasileiros, para poder amparar nesse dia, em função de um debate que tinha que durar 1h20, durou quase uma manhã inteira. Então eu tinha que estar lá nesse lugar, eu tinha que ir lá. E fora isso, o melhor de tudo, não foi o debate, não foi receber um prêmio como esse, que é um prêmio de peso. Eu queria até que meu irmão Falcão me ajudasse aqui a pegar, porque é de peso mesmo, né, Falcão? Sentiu? Não foi só pegar esse prêmio, que, como eu disse, não é meu. São das mulheres soteropolitanas, baianas, brasileiras. Eu só fui lá buscar. Eu tributo a Deus isso. Mas eu quero dedicar às mulheres aqui, que ficaram aqui, que estão aqui, que moram aqui, mas que lá vivem também de aparência, de aparência e de aparência. Ficamos hospedadas no Hotel Hilton. Minha colega de quarto, a deputada, não aguentava mais, de tanto atendimento que eu prestava dentro do quarto. A última, ela chegou com sono. Quero dormir. Ô, meu irmão, tenha paciência. Tamanha solidão que essas mulheres vivem lá. Carência, tristeza. Deus me deu a oportunidade de conhecer a condição de mulheres que estão fora, mexendo com a economia dos Estados Unidos, com toda a crise, mas mexendo sobretudo com a economia brasileira.
fazendo funcionar essa economia, botando para frente essa economia. Então, queridos, isso não vem da capacidade nem do braço humano, da força humana. Isso vem quando nós nos curvamos diante de Deus e reconhecemos. Nós não podemos ser como Zé Meu Branco, viver apenas de aparência, pensar que é alguma coisa quando não é nada. E isso a gente não precisa se reconhecer diante do outro, diante de um homem, mas diante daquele que nos criou, diante daquele que nos fez. A gente precisa se apresentar diante desse Criador. Quanto tempo faz que você, jovem que está aqui, eu vejo tantos jovens ali atrás, vejo os senhores, as senhoras, quanto tempo faz que vocês não se apresentam diante de Deus? Quanto tempo faz que vocês não entram nesse santuário? Quanto tempo faz que não marcam uma audiência com Deus? Porque Ele é Senhor dos senhores. E é preciso marcar uma audiência e conversar com Ele. E se apresentar diante dEle. E poder abrir o seu coração e dizer a Ele: Deus, eu estou aqui, preciso. Mas isso eu digo, não é apenas para aqueles que estão aqui pela primeira vez e foram convidados, mas até mesmo você, que já frequenta uma igreja, que já busca a Deus, mas que determinadas vezes se sente tão perdido. Hoje é tempo de se achar. Hoje é tempo de se encontrar. E Deus te trouxe aqui para isso. Para você se achar. Por você se deixar ser achado por Ele. Porque Ele quer encontrar você. Estender a mão e te abençoar. Os anjos dele lhe trouxe aqui. Não veio aqui sozinho. Talvez você estava até pensando: nossa, não vai dar tempo. Nossa, eu estou tão cansado. Hoje eu trabalhei, fiz tantas coisas. Não tenho como ir nesse jantar. Meu amigo me convidou, mas lamentavelmente eu não vou poder vir. Mas algo me trouxe aqui nessa noite. Que Deus quer te dar a chance. E não perder a chance. Lembre-se que você é quem decide. Então eu queria convidar aqui na frente, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha, sem se preocupar com o que os outros vão pensar, sem se preocupar com o que o outro vai dizer de você, mas que você possa vir aqui na frente corajosamente, porque saiba, enquanto que você vem aqui na frente, você não vem até Heron, você não vem até Falcão, você não vem até Bebel, você vem até Deus. É como se você caminhasse até Deus, viesse para Ele, e você reconhece isso. Poxa, nada na minha vida está dando certo, eu tenho lutado muito e nada acaba, parece que não tem fim. Hoje Deus vai lhe dar esse fim com uma resposta favorável e positiva para a sua vida. Quero lhe convidar, porque nós queremos orar por você. Obrigada, meu irmão. Não precisa ter nenhum tipo de vergonha, mas aqui estamos nessa família maravilhosa. Senhor Deus e Pai, aqui estão os seus filhos, Senhor. O Senhor os trouxe, o Senhor os ama com grande amor. O Senhor deu a vida por cada um deles. E a sua palavra garante que aquele que vem a Ti de maneira nenhuma é lançado fora. Então, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, receba a cada filho, a cada filha, receba a cada senhor, a cada senhora, para que definitivamente essas vidas sejam salvas, 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 salvas. Porque onde há salvação, há festa no céu. Ah, meu Deus, então desce aqui, toque em cada um, até mesmo nesse que ficou envergonhado de vir aqui na frente. Toca nesse que está sentadinho, nesse que está com os olhos até abertos.
Põe a sua mão sobre ele, a sua potente mão. Alcança este coração, Senhor. Seja ele duro, quebrantado, não importa. Alcance, para que eles provem desse maná, para que eles provem do que eu provo, do que provei, daquilo que mudou e que mudará a vida daquele que crê, Jesus. Por isso, Pai, eu quero te louvar, te agradecer por cada um desses que vieram aqui na frente e te pedir, recebe-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Este livrinho, que agora você faz parte do povo mais feliz da terra. Acredite nisso. Acredita nisso? Se não acredita nisso? Felicidade não é tudo quando vai bem, não. É quando vai mal e você consegue sorrir. Então eu quero lhe dar esse livrinho, tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Ter ficado com vocês nessa noite tão especial. Mais uma vez agradecida, viu, Luca?